Olá! Mais um vídeo, mais uma leitura. Vamos continuar então aqui com o nosso livro Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Mercier. Hoje é o capítulo 23. Nathalie Rubin havia ligado 3 vezes. Gregórios retornou a ligação. O dicionário e a gramática portuguesa não tinham sido nenhum problema, ela disse. O senhor vai adorar esta gramática. Parece um código de leis, cheia de listas de exceções. O homem é maluquinho por exceções. Parece o senhor. Desculpe. Já encontrar uma história de Portugal foi mais complicado. Havia várias e ela decidira comprar a mais compacta. Tudo já estava a caminho. A gramática persa que ele indicara ainda estava disponível no mercado. Na Haupt, ela a poderia comprar até meados da semana. Já a história da resistência em Portugal era um verdadeiro desafio. As bibliotecas já estavam fechadas quando ela chegou e só poderia voltar a procurar na segunda-feira. Na Haupt, haviam-na aconselhado a procurar no Instituto de Romanística e também já sabia a quem devia se dirigir na segunda-feira. Gregório se assustou com seu fervor, embora já o tivesse pressentido. Ouviu-a dizendo que adoraria ir a Lisboa para ajudá-lo nas investigações. No meio da noite, Gregório acordou e ficou na dúvida se ela tinha dito aquilo apenas no sonho ou também na realidade. Bacana, tinham dito Cade e Lucien von Graffenried o tempo todo quando ele jogou xadrez contra Pedro, o homem do Jura, que empurrava suas peças no tabuleiro com a testa e batia a cabeça com raiva na mesa quando Gregórios conseguia enganá-lo. Fora estranho jogar contra Nathalie, pois ela jogava sem figuras e sem luz. Eu sei falar português e poderia ajudar, disse ela. Ele tentou responder a ela em português e se sentiu como num exame quando as palavras não vieram. Minha senhora, começava, e mais uma vez, minha senhora, e não sabia ir adiante. Telefonou para Doxíades. Não o acordara, disse o grego. O sono estava novamente muito mal. E não apenas o sono. Gregórios nunca o tinha ouvido falar uma frase daquelas e se assustou. Perguntou o que tinha acontecido. Nada não, disse o grego. Estou apenas cansado, estou cometendo erros no consultório. Quero parar. Parar? Ele parar? E depois? Sei lá, viajar para Lisboa, por exemplo, e riu. Gregórios contou de Pedro com a testa curta e o olhar epilético. Doxíades se lembrava do sujeito do Jura. Depois daquilo, você passou um bom tempo jogando miseravelmente, comparado com o que sabe jogar, disse. O dia já clareava quando Gregórios voltou a dormir. Quando 2 horas mais tarde acordou, o céu sobre Lisboa estava totalmente sem nuvens e as pessoas andavam sem sobretudo. Ele tomou a barca e foi para Cacilhas para visitar João Essa. Imaginei que viesse hoje mesmo, disse-lhe este, e em sua boca fina as palavras soaram como um entusiasmado
fogo de artifício. Tomaram chá e jogaram xadrez. A mão de essa tremia cada vez que ele deslocava uma peça, e ouvia-se um barulho toda vez que ele a pousava no tabuleiro. A cada lance, Gregório se assustava novamente com as cicatrizes das queimaduras em suas mãos. O pior não são as dores e a ferida, disse essa. O pior é a humilhação. A humilhação quando você sente que está fazendo nas calças. Quando saí de lá, ardia de desejo de vingança. Fiquei em chamas. Esperava escondido até os torturadores saírem depois do serviço, de sobretudo e pasta na mão, como pessoas que vão ao escritório. Seguia-os até as suas casas, olho por olho, dente por dente. O que me salvou foi o nojo de pegar neles. E tinha que ser assim. Um simples tiro teria sido misericordioso demais. Mariana achou que eu tinha atravessado um processo de amadurecimento moral. Nada disso. Sempre me recusei a amadurecer, como dizem. Não gosto dos maduros. Considero essa chamada maturidade um oportunismo ou mero esgotamento. Gregório se perdeu. Depois de poucos lances, sentiu que não queria ganhar daquele homem. A arte consistia em não deixar que ele notasse, e ele se decidiu por manobras arriscadas que um jogador como essa conseguiria desmontar, mas só mesmo um jogador como ele. Da próxima vez não me deixe ganhar, disse essa, quando tocou o sinal para o almoço, senão fico zangado. Comeram o almoço seco que não tinha gosto de nada. Sim, era sempre assim, disse essa, e quando viu a cara de Gregórios, riu pela primeira vez. Contou-lhe sobre o irmão, pai de Mariana, que se casara com uma mulher rica, e sobre o casamento fracassado da médica. Essa constatou que ele nem fizera perguntas sobre Amadeu. Estou aqui por sua causa, não por causa dele, respondeu Gregórios. Mesmo que não tenha vindo por causa dele, disse essa no fim da tarde, tenho ali algo que lhe quero mostrar. Ele me deu depois de eu ter perguntado um dia o que escrevia. Li tantas vezes que quase já decorei. E ele traduziu as 2 folhas para Gregório, que é o que eu vou ler agora, tá? O bálsamo da desilusão. A desilusão é considerada um mal. Trata-se de um preconceito irrefletido. Como, se não através da desilusão, iríamos descobrir o que esperamos e desejamos? E onde encontrar um momento de autoconhecimento, se não precisamente a partir desta descoberta? Como alguém poderia ter clareza acerca de si próprio sem a desilusão? Não deveríamos sofrer as desilusões suspirando como algo sem o qual nossa vida seria melhor. Deveríamos procurá-las, persegui-las, colecioná-las. Porque me sinto desiludido com o fato de todos os atores idolatrados da minha juventude agora revelarem os traços da idade e da decadência? O que a desilusão me ensina sobre quão pouco vale o sucesso? Muitos precisam de uma vida inteira para admitir a decepção com seus pais. O que esperamos deles?
Pessoas que passam a vida sob o jugo inclemente das dores, muitas vezes se decepcionam com o comportamento dos outros, mesmo os que persistem junto deles e lhes ministram os medicamentos. É sempre pouco demais o que fazem e dizem, e também pouco o que sentem. O que esperam? Pergunto. Eles não sabem dizer e ficam perturbados com o fato de terem carregado durante vários anos uma expectativa que pode ser frustrada sem que a conheçam de perto. Alguém que realmente quer conhecer a si mesmo deveria ser um colecionador obcecado e fanático de desilusões. E a procura de experiências decepcionantes deveria ser para ele como um vício. Na verdade, como o vício dominante da sua vida, pois então ele compreenderia com toda a clareza que a desilusão não é um veneno quente e destruidor, e sim um bálsamo refrescante e tranquilizante que nos abre os olhos para os verdadeiros contornos sobre nós mesmos. E não são apenas as desilusões em relação aos outros ou às circunstâncias que deveriam importar. Quando descobrimos e assumimos as desilusões como caminho que nos aproxima de nós mesmos, estaremos ávidos por experimentar em que medida estamos desiludidos com nós mesmos. Desiludidos sobre a falta de coragem e de honestidade intelectual, por exemplo, ou com os limites terrivelmente estreitos impostos ao próprio sentir. Sentir, agir e falar. O que foi que esperamos e desejamos então de e para nós próprios? Que fôssemos ilimitados ou totalmente diferentes daquilo que somos? Alguém poderia ter a esperança de, através da redução de expectativas, se tornar mais real e de se reduzir a um núcleo duro e confiável, estando imune contra a dor da desilusão. Mas como seria levar uma vida que se proíbe qualquer expectativa ousada e imodesta, uma vida em que somente houvesse expectativas banais, como a espera pelo próximo ônibus? Nunca conheci ninguém que se perdesse tão completamente em seus próprios devaneios como ele, disse essa, e que detestava tanto ver-se desiludido. O que ele escreve aqui é contra si próprio. Jorge negaria isso. Conheceu Jorge? Jorge O'Kelly, em cuja farmácia a luz fica acesa dia e noite? Ele conheceu Amadeu muito mais tempo do que eu, muito mais. Mesmo assim, Jorge e eu. Bem, uma única vez jogamos uma partida de xadrez. Uma única vez. Deu empate. Mas quando se tratava de planejar operações e principalmente complicadas manobras de simulação, éramos um time imbatível, como gêmeos univitelinos que adivinham os pensamentos um do outro. Amadeu tinha ciúme dessa sintonia absoluta.
Sentia que não conseguia competir com a nossa astúcia e falta de escrúpulos. A falange, assim ele chamou nossa aliança, que por vezes também era uma aliança do silêncio, até mesmo em relação a ele próprio. Nesses momentos, sentia-se que ele adoraria ter rompido essa falange. Então, começava a apresentar suposições. Às vezes, acertava em cheio. Outras, enganava-se redondamente, especialmente quando se tratava de algo que dizia respeito a ele próprio. Gregórios conteve a respiração. Será que ele iria saber alguma coisa sobre Estefânia Espinhosa? Estava fora de questão perguntar a essa ou o Kelly. Será que Prado, no fim, estava enganado? Teria salvado a mulher de um perigo inexistente? Ou a hesitação de essa tinha a ver com outras recordações? Sempre odiei os domingos aqui, disse essa na hora da despedida. Bolos insossos, creme insosso, presentes insossos, expressões insossas. O inferno das convenções. Mas agora, às tardes com o Senhor, olha que até me acostumaria. Tirou a mão do bolso e a estendeu a Gregórios. Era a mão sem as unhas arrancadas. Gregório sentiu a sua forte pressão durante toda a viagem de barco. Bom, esse capítulo foi bem curtinho, né? É assim mesmo, né? Os livros são assim, uns capítulos maiores, outros menores. E eu aproveito então que esse foi mais curto e vou lembrar vocês para não deixarem de dar o seu like, de fazer um comentário e também de divulgar o nosso canal, tá? Entre os seus conhecidos, os seus grupos, as suas redes sociais, seja onde for. É muito importante, né, para o canal poder crescer e o YouTube perceber que o canal está sendo agradável a vocês e então ele começa a divulgar também, tá bom? Vai sugerindo os nossos vídeos, né? E as pessoas vão se chegando. E se por acaso você está aqui acompanhando e não é inscrito no canal, é de graça, não custa nada. É só clicar ali e inscrever-se e também acionar o sininho das notificações para recebê-las, né? Aí você fica sabendo a hora que o vídeo entra no ar, tá bom? É isso. E o meu muito obrigada por vocês estarem aqui comigo acompanhando a leitura, tá bom? Nós vamos entrar amanhã na terceira parte do livro, tá? Então nós já passamos da metade, tá bom? Tchauzinho então, até amanhã. Muito obrigada, tá? Pela companhia.